Vamos falar sobre colesterol, risco cardiovascular e tratamento. Para começar, é importante entender de onde vem esse colesterol, tá? Muitas pessoas elas acreditam que basta tirar a gordura da alimentação, a gente consegue reduzir os níveis de colesterol. Mas não é tão simples assim, porque aproximadamente 20% do colesterol vem da alimentação, enquanto a maior parte dela ela é produzida lá no nosso fígado. Existem alguns pacientes que eles têm um perfil de super absorvedores, ou seja, eles têm um impacto muito grande de uma alimentação rica de gordura nos níveis de colesterol, mas isso não reflete a maior parte das pessoas, onde o colesterol ele é influenciado muito mais pela genética, pelo metabolismo, pelos hormônios, pela inflamação, do que apenas pela quantidade de gordura da dieta e da alimentação. Por isso, a avaliação do colesterol ele precisa ir além de um LDL isolado. O LDL que a gente vê lá no nosso exame, ele não mostra o número de partículas reais de LDL, ele não mostra o tamanho dessas partículas e nem se elas estão oxidadas. E é isso que vai fazer diferença no aparecimento de doença, tá? Para que esse colesterol ele participe do processo de aterosclerose, ele precisa estar inserido em um contexto de inflamação crônica, disfunção endotelial, número de partículas de LDL menor, mais denso, né, oxidação. Ou seja, não basta a gente olhar o númerozinho do LDL lá no exame de forma isolada para determinar risco cardiovascular e conduta, né, principalmente conduta medicamentosa. A apolipoproteína B, ele é um exame especialmente importante. Por quê? Cada partícula aterogênica carrega uma ApoB. Então, quando a gente vê no exame uma ApoB elevada, isso sugere que há um maior número de partículas que estão envolvidas nesse processo de aterosclerose, né? Já a apolipoproteína A, ela está relacionada às partículas do HDL. E aí, quando a gente faz uma relação ApoB a ApoA, ele acaba sendo um marcador muito interessante desse risco cardiovascular, porque a gente vê a proporção em relação a essas partículas ruins lá no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma maior relação de ApoB a ApoA, a gente tem um pior perfil aterogênico. E eu considero um exame muito mais fidedigno do que o LDL. Um outro marcador que é muito simples, muito fácil de ver, né, e muito útil é a relação triglicérides-HDL. Quando a gente tem um triglicérides alto e um HDL baixo, a gente está diante de um perfil de pessoa que tem resistência à insulina e síndrome metabólica. E isso é um padrão de pacientes com alto risco cardiovascular, né? Um caso muito curioso é que muitos dos pacientes que infartam, eles não apresentam um LDL extremamente elevado, eles apresentam um HDL muito baixo, eles apresentam um triglicérides muito alto, eles têm resistência à insulina, são pacientes obesos, com uma concentração de gordura em região abdominal, eles têm inflamação crônica, uma disfunção metabólica. Então, ao invés da gente olhar esse LDL, a gente precisa avaliar esse contexto metabólico muito mais completo. E aí a gente entra em relação a quando iniciar o tratamento medicamentoso com estatina. E antes disso, é importante a gente diferenciar o que é prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é quando o paciente ele nunca teve nenhum evento cardiovascular, nunca teve um infarto, nunca teve um AVC, nunca teve uma trombose. E a estatina ela é prescrita apenas com base nos fatores de risco ou no colesterol elevado. Nesses casos, a decisão ela precisa ser individualizada. É necessário avaliar o risco absoluto do paciente. A gente precisa avaliar a presença de placas, precisa avaliar o score de cálcio, a gente precisa ver o histórico familiar, os exames metabólicos, a inflamação, a resistência à insulina, estilo de vida, tudo que eu comentei que é importante nesse processo de aterosclerose é preciso ser avaliado para aí sim a gente iniciar ou não uma estatina. Já a prevenção secundária é justamente quando o paciente ele já teve ali infarto, AVC, ele tem uma doença arterial já estabelecida, né? E aí nesse cenário a estatina ela realmente tem um papel muito importante, não apenas de reduzir esse colesterol, mas também de ter seu efeito ali anti-inflamatório, digamos assim, e ele ajuda na estabilização dessas placas.
Ou seja, esses pacientes que já tiveram eventos cardiovasculares ou já apresentam doenças ateroscleróticas nos exames, o raciocínio ele é diferente, tá? Então, eu não sou contra o uso da estatina de hipótese nenhuma. É uma medicação que ela tem sim uma evidência muito grande na diminuição de mortalidade, mas a gente precisa ver a real indicação para cada paciente. Só que tem um ponto importante, né? Que mesmo nesses casos de pacientes que necessitam do uso da estatina, a gente não pode deixar com que a estatina seja vista como uma solução mágica, que é só iniciar o tratamento medicamentoso e deixar um paciente inflamado com resistência à insulina, com triglicéridos altos, com HDL baixo, glicose alterada, que tem um estilo de vida totalmente ruim ali. Então, a medicação, ela pode sim fazer parte do tratamento, tá? Mas isso não substitui a correção da causa metabólica do aparecimento da doença. Então, a gente não pode ver ela como o tratamento principal, o tratamento-chave. E aí a gente entra em outro ponto muito importante também, que a gente não pode esquecer, é que o colesterol elevado ele pode ser consequência de outras alterações clínicas, como por exemplo o hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo ele pode aumentar a LDL e ele pode aumentar a polipoproteína B, e em alguns pacientes corrigir essa disfunção tireoidiana melhora significativamente o perfil lipídico. Outro exemplo também é a menopausa, né, que também pode piorar o perfil cardiovascular da mulher, ele pode aumentar a polipoproteína B, ele piora a composição corporal, ele aumenta a resistência à insulina, né, e isso tudo vai influenciar nesse risco aumentado. Então, antes de instituir um tratamento com estatina, a gente precisa ter essa avaliação global, não só dos marcadores lá inflamatórios metabólicos, mas também de outras alterações, outros eixos hormonais que podem impactar no perfil lipídico desse paciente. Então, quando a gente está diante de um paciente com colesterol alterado, a primeira conduta ela não pode ser iniciar a estatina. Ela precisa ser, na verdade, uma avaliação completa desse perfil metabólico, inflamatório, hormonal desse paciente. Como é que está a composição corporal, como é que tá os marcadores inflamatórios. E entendendo todo esse contexto, a gente pensa na melhor conduta para ele, tá? Então, a estatina ela não é salvadora de tudo. Eu não sou contra a estatina. Quando necessário, ela é sim a medicação que pode reduzir mortalidade, tá? Mas é entender que hoje muitas pessoas elas estão sendo submetidas a um tratamento onde o desfecho não vai ser resolvido, né? O desfecho vai continuar sendo o mesmo porque as outras causas não estão sendo tratadas.